No meu caso, quando eu também escrevo e ilustro, as coisas são simultâneas, porque eu já tenho a imagem na cabeça, né? Então, às vezes, eu venho uma imagem, eu coloco o texto, ou então eu tenho uma frase, nossa, como que eu vou ilustrar, né, essa frase? Então, as coisas na cabeça acontecem muito rápido. Olha que linda! Isso aqui eu... assistir um programa super legal feito por nós. Vamos entrevistar algumas pessoas que você tem que conhecer mais de perto. Uma delas é a médica Alzira Siqueira, que explicou o que é cefaleia. Criança também tem. A outra é o delegado Paulo de Tarso Ruggiero, que é responsável pela investigação de crianças desaparecidas aqui no estado de São Paulo. E no final do programa, vocês vão ver a matéria sobre serpentes que fizemos no Instituto Butantan com os professores Marcos Ferreira dos Santos e Giuseppe Porto. Assistam e depois comentem com a gente o que vocês acharam. Ah, e essa daqui é a Larissa, a nossa estagiária. Tudo bem, Lari? Tudo. Você já teve dor de cabeça? Já. Como é que foi? Minha testa começa a doer, eu começo a ficar tonto. Quando é na sala de aula, eu falo pra professora, ela falou pra mim descer pra tomar um copo d'água. Daí melhora? Mais ou menos. Alzira, o que é cefaleia? A cefaleia é um tipo de dor de cabeça que pode ocorrer nas pessoas independente da idade. Alzira, cefaleia é a mesma coisa que enxaqueca? Veja, a cefaleia quer dizer dor de cabeça. E dentre as dores de cabeça, um dos tipos é a enxaqueca, dentre muitas. Então, Alzira, o que é enxaqueca? Então, a enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça ou de cefaleia em que a característica mais importante é ela ser de um lado do rosto só, ou do lado direito ou na metade esquerda. E nós costumamos chamar de hemicrânia, direita ou esquerda. Você já teve dor de cabeça? Já. E como que é a tua dor de cabeça? Eu fico com a testa doendo, aí tem vezes que eu não tô sentindo e eu balanço a cabeça rápida e começa a doer. Alzira, vamos falar agora de criança. Como é que é uma dor de cabeça em criança? É aquela criança que ela tá ótima. De repente, ela quer parar de brincar, ou ela fica irritada. A professora ela fala que ela não está se sentindo mal, que ela quer ir para casa, ou chora, fica até mal-humorada. Aí começa uma dorzinha
nessa região aqui ou nessa. E essa dor, à medida que os minutos vão passando, vai ficando mais forte. E dá a impressão de que tem um martelinho batendo. Vocês já tiveram? Tive muito isso. Já tiveram um dedo inflamado, que se você presta atenção, parece que tem um coração? É a mesma coisa, a dor é pulsátil. E essa dor vai indo, até que uma hora você fala assim, a minha cabeça tá desse tamanho, mãe. Aí você vai dormir. E a melhor coisa é um bom soninho. Bom, a gente queria te agradecer e a gente conversou com a Alzira Alves Siqueira Carvalho, que volta em outras vezes falando sobre esse assunto. Apoio cultural. GENS, Serviços Educacionais. CDC Vídeos. Você já se perdeu? Já muitas vezes no supermercado, quando minha mãe estava fazendo compra, minha mãe falava para pegar alguma coisa. Aí eu ia lá pegar, minha mãe mudava de lugar. Um dia foi mais de 1 hora. O que passava pela sua cabeça? Eu pensava que eu ia ficar igual aquelas mendigas quando a gente passa na Praça da Sé, pedindo dinheiro, essas coisas. Doutor Paulo, as crianças que saem sozinhas, por que desaparecem? Olha, Adriano, elas desaparecem porque muitas vezes elas não conseguem retornar para a sua residência, não se lembram do caminho de volta, às vezes se encontram com pessoas mal intencionadas que as levam e outras vezes pode acontecer da criança ser atropelada, acontecer qualquer coisa e os pais nem ficam sabendo o que aconteceu. Você já se perdeu alguma vez? Já. Como foi? Ai, a gente sente uma sensação de ficar solitária, não ter ninguém, um vazio dentro da gente, assim. E você teve medo? Tive. Muito dourada. Doutor Paulo, que orientação você dá para as crianças não se perderem? Olha, a primeira orientação que eu dou é que todas as crianças decorem o endereço de suas casas, o nome dos seus pais e, se tiverem telefones, também. Você sabe o endereço da sua casa? Sei. Rua Preto, Faz tempo que você sabe o endereço da sua casa? Faz. Quem te ensinou? Minha mãe. Você aprendeu rápido? Aprendi. E, paralelamente, desde criancinha, logo que nascer, eu já acho importante tirar a cédula de identidade. Porque a digital, desde o momento que a pessoa nasce até o momento que ela deixa de existir, ela é permanente e nunca muda. E uma pessoa nunca vai ter uma digital igual a da outra. Então, o que é importante? Através dessa digital, nós vamos poder encontrar você quando desaparecer. Então, tire logo a sua identidade e não perca tempo. Você tem RG? Tenho. Quanto tempo faz que você tirou? Tenho mais ou menos 1 ano e meio. Doutor Paulo, o que é preciso para uma criança tirar a identidade? Olha, é necessário que a criança traga 2 fotografias recentes sem data, a certidão de nascimento original e uma cópia dessa certidão de nascimento e uma guia que é vendida em qualquer papelaria e baratinho para ser preenchido. E com base nesses documentos comparecer no RGD, que fica na Praça Alfredo Issa, aqui no centro, próximo à Estação Luz do metrô, e não precisa pagar nada. Vai ser atendido e é muito importante que o pai faça isso para o seu filho, que é uma prova de amor, hein? O que passava pela sua cabeça quando você se perdeu? É horrível quando a gente se perde. Eu pensei que ia ficar sozinho, que nunca vi mais ninguém que eu conhecia. Doutor Paulo, quando uma criança se perder, o que ela tem de fazer? Ela tem que ficar bem calma, não entrar em pânico e procurar a primeira padaria, a primeira farmácia, o primeiro comércio que vê à frente, entrar e chamar o dono e falar: olha, eu me perdi, acione a polícia e avise meus pais que eu estou aqui. Ele vai tomar esse procedimento e nós vamos encontrá-lo e entregá-lo à sua família. Estamos encerrando por hoje, doutor Paulo, e você queria dizer alguma coisa? Gostaria, Mônica, eu gostaria de dizer
que um recado para que evitemos os desaparecimentos das crianças é no sentido de que os pais mantenham um diálogo aberto, bem franco e direto com seus filhos e esclareçam os medos. O diálogo aberto é o mais importante de tudo. Isso se consegue através de muito amor. Se a gente mexer com o filhote da cobra, ela morde a gente? Geralmente o que acontece é assim, filhotes de cobra venenosa, que são perigosas, elas, se a gente colocar a mão, elas mordem. Morde, vai causar problema, vai causar envenenamento e a pessoa pode ter uma série de problemas sérios. Existem cobras não venenosas que quando a gente mexe com o filhote, elas também mordem. Por quê? Porque tem temperamento mais agressivo, são cobras mais bravas. E existe uma série de cobras filhotinhos que quando a gente mexe não acontece nada. Por que isso? Porque são cobras calmas, são cobras quietas, são cobras mansas. Então vai depender muito do tipo de cobra. Existe serpente sem veneno? Antes de responder essa pergunta, vou falar para vocês uma outra coisinha. Vocês precisam saber o que é uma cobra peçonhenta e o que é uma cobra venenosa, que é uma diferença. Tá? Agora, peçonhenta é toda aquela cobra extremamente perigosa que produz uma substância bem tóxica, chamada peçonha, e um aparelho por onde sai esse veneno, que são os dentes que ela tem na boca. Exemplo disso é uma cascavel, uma jararaca. E cobra venenosa é aquela cobra que produz uma certa substância tóxica, mas não tem nenhum dente especializado para poder injetar esse veneno. Por exemplo, a cobra jiboia, tá? Ou um sapo. Então, o que acontece? Existem cobras que vão produzir peçonha, que é o exemplo da cascavel, da jararaca, da coral venenosa, e existe o exemplo da cobra não venenosa, ou melhor, não peçonhenta, que elas acabam não produzindo veneno, tá certo? Giuseppe, as cobras sobem em árvores? Sobem, mas para subir em árvore tem que ser arborícola. Por que isso? Vou chegar lá. Por que isso? Porque nós temos, na natureza, nós temos cobras aquáticas, que são aquelas que vêm dentro d'água. Existem cobras terrestres, que ficam na superfície da terra. Existem cobras que são subterrâneas, que gostam de ficar debaixo da terra, debaixo de troncos. E existem as cobras arborícolas, que são aquelas que sobem em árvores. Tá? E existem aquelas que são semi-arborícolas, que elas gostam de ficar um pouquinho na árvore e um pouquinho no chão. Marcos, as cobras ficam doentes com gripe? As cobras ficam doentes, sim, né? Embora aqui elas sejam muito bem tratadas, mas existe sempre a possibilidade de algum parasita, de algumas bactérias que acabam gerando algum tipo de doença para elas, né? Então, principalmente no biotério nosso, onde a gente cria as serpentes para extração de veneno, para produzir o soro, né? Existe até um quarto, que a gente chama de quarentena, que é onde as serpentes ficam para até conseguirem ficar extremamente saudáveis para depois se extrair o veneno dela para a fabricação de soro. Então elas podem ficar doentes, sim. Gripe, como acontece com a gente, não, né? Ela não vai espirrar, mas ela pode ter complicações no pulmão, sim. Bem, a gente está terminando mais uma matéria e a gente agradece ao professor Marcos Ferreira dos Santos, que nos auxiliou em todo esse trabalho sobre serpentes. Marcos? Bom, queria agradecer a alegria, a curiosidade e o empenho de vocês em fazer isso, que é um trabalho fantástico. O Butantã, o museu, está aberto a todas as crianças, a todas as pessoas interessadas em virem aqui visitar o Butantã, de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Né? Qualquer dúvida é só ligar para a gente, 813-7222, no ramal 2117, na divisão cultural. A gente tenta solucionar a dúvida de todo mundo. E vocês, quando quiserem voltar aqui no Butantã, vão de braços abertos, a gente recebe vocês. Obrigada. E você, gostou? Então, escreva pra gente.